entrevista para o jornal Viva Cidade, edição de novembro de 2021, com o grande artista, e tanto que se podia dizer artista completo, Hermano José. Começamos de facto pelas raízes, tendo ascendência germânica, o que aprendeu com o pai do rigor e da confiança típicos da Alemanha? Bom, o meu pai era um alemão muito pouco alemão, porque ele era meio alemão, meio espanhol. Portanto, já era um alemão com umas certas características e era sportinguista, o que lhe tirava quando via jogos de futebol, ficava completamente latino. O que me deu, apesar de tudo, alguma organização foi o facto de eu estar na Escola Alemã de Lisboa. Aí sim. Na Escola Alemã aprendi uma coisa que os portugueses não têm, chamada discriminação positiva. A nossa sociedade está construída para castigar. O próprio cristianismo, ambientes de água cristão, tudo é pecado. Portanto, é pecado. Fizeste isto e vais para o inferno. Não se faz. Não se brinca com a pilinha. Na lógica mais nórdica, as coisas negativas são o que são, mas perde-se mais tempo a dar os parabéns às coisas que estão boas. Parabéns por ser bom aluno. Obrigado por seres boa pessoa. Obrigado por seres um tipo cumpridor. E nós não pomos isso em prática. Basta ver, perguntar a um cozinheiro de um restaurante quantas vezes é que entra na cozinha para dizer que as coisas estão mal e quantas vezes é que lhe vão dar os parabéns. Isso eu talvez tenha aprendido com a cultura alemã e mantenho vivo na minha vida e tenho pena que não se faça mais. Nacionalidade, até pela qual viria optar após o cessavo, o ultimato da PIDE. Foi uma decisão fácil e ponderada essa? Foi ponderada primeiro, com a sensação de que depois tinha sempre a opção de chegar a uma certa altura e optar por uma ou por outra, ou pelas duas nacionalidades. Quando chegou a altura de eu querer optar pelas duas, cheguei à conclusão que os alemães não permitem. Portanto, na Alemanha, um cidadão alemão não pode ter dupla nacionalidade e por isso é que eu também não estendi depois a minha nacionalidade à portuguesa, uma vez que tenho um grande respeito pelo meu passaporte alemão. O mesmo respeito que tenho por Portugal, atenção. Portanto, para todos os efeitos, o meu coração é metade alemão, nem sei bem porquê, porque não é um país onde eu tenha vivido muito, e a outra metade é portuguesa, claro. Se voltasse a acontecer algo do género, repetia, era uma decisão que manteria, não? Sabe que é uma coisa que eu não penso nisso, porque verdadeiramente só pensava nisso há muitos anos, quando eu ia fazer espetáculos com os meus músicos, e eles tinham de ficar na fronteira a ser interrogados que tinham passaporte português, e eu passava e ia para a sala de primeira classe esperar que eles viessem. Isto aconteceu anos e anos e anos. Todos os anos 70, parte dos anos 80. E, portanto, eu habituei-me a ter um documento na mão onde eu entrava livremente nos sítios e era tratado como cidadão de primeira, enquanto os portugueses eram maltratados. Era uma coisa vergonhosa. Felizmente, hoje as coisas não são assim, porque, felizmente, graças a um homem que é dos homens que eu mais admiro, que é o Mário Soares, entramos na Europa e com a nossa entrada da Europa passámos a ser cidadãos de primeira e depois tivemos sorte como o CR7, não é? Lembro-me há uns anos muito largos, estava eu em Nova Iorque com um grupo de amigos que nem sabiam o que era Portugal. E quando entro na Nike, uma das paredes era só o Cristiano Ronaldo com a camisola da seleção. Eu disse: olha, estás a ver aquela bandeira que ele tem ao peito? É este país que eu estou a falar. What? Porque eles já eram fãs do Cristiano Ronaldo e perceberam nessa altura que Portugal existia. Anos mais tarde, estava eu na Sardenha, quando ainda tinha pachorra para navegar, estava lá com o meu barco e de repente chegou um grupo histérico de gente que se eu lhes podia vender a bandeira. Que eu, ao contrário das outras pessoas, o meu barco estava registrado em Portugal, portanto não arranjei aqueles truques típicos de eu meter no offshore para não pagar impostos. O meu barco era português e eles queriam comprar a bandeira. E eu falei: mas porquê? Rui Costa! Estavam doidos pelo Rui Costa. Portanto, é engraçado como o futebol tem colaborado tanto para
projetar a imagem do país pelo mundo fora. Portanto, eu que não gosto de futebol, sou humildemente obrigado a tirar o chapéu. E também deve-se sentir um português também por isto, de eleição, e não sei que sensação lhe deu, quando os portugueses votaram em 2007 e ficou em 70º numa lista dos 100 melhores portugueses de sempre, né, naquele programa Os Grandes Portugueses, entre outros prémios distinguidos, distintos, que já recebeu. Isso faz sentir ainda mais. Esse não me espantou especialmente, porque em primeiro lugar ficou o Salazar, portanto não é um prémio que me encanta. Mas talvez, mais uma vez, voltando ao Mário Soares, há um ano na minha vida que eu considero de grande importância que foi, era então Mário Soares primeiro-ministro, o Cavaco Silva presidente, ou vice-versa, em 92, e eu fui, e deram-me uma comenda, fiquei muito contente, porque nessa altura ainda não estava tão vulgarizada esta prática de ser comendador, não é? Ainda era uma coisa muito, enfim, muito escassa e à qual era dada muita importância. Muito bem, mas... Vou aqui só pesquisar o que é que se passava em 1992. Exatamente, o primeiro-ministro era o Cavaco Silva e o Mário Soares era o presidente. Portanto, foi nessa altura que eu recebi a minha condecoração. Eu às vezes faço confusão, troco os dois papéis, mas não. O futuro brilhante do Herman já estava, de facto, definido e desde cedo traçado. Do que é que se recorda quando protagonizava os filmes do pai, logo aos 4 anos? Tem alguma ideia? Eu não sentia nada quando era miúdo. A única coisa que eu sentia é que na escola tinha de ser sempre o artista principal. E era porque tinha mais talento que os outros. Portanto, desde cedo se começou a perceber que eu ia ser qualquer coisa de artístico. Se muito artístico ou pouco, não se sabia. Eu li na Wikipédia, vale que vale, não sei se sempre as fontes são fidedignas, mas com 4 anos tem muito de autodidata. Como é que acha que aprendeu a protagonizar filmes? Foi do que foi vendo? Não, porque eu tinha realmente jeito. Os outros miúdos eram uns atrasados mentais, como a maior parte dos miúdos de 4 anos. Hoje não, eles são muito espertos. Da minha altura, os miúdos são espertíssimos. Já com 4 já mexem nos telemóveis e fazem tudo e mais uma coisa. Mas quando eu tinha 4 anos, os outros miúdos de 4 anos eram uma espécie de uns legumes. Eram uns pepinos com pernas, ou umas courgettes com olhos. E eu era muito mais esperto que eles todos juntos. E, portanto, fazia tudo melhor. Cantava melhor, representava melhor, era mais esperto, fazia habilidades. E toda a gente achava que eu era um menino prodígio. E acha que acha que não teria tido sucesso na representação, ou tanto sucesso, se o Nicolau Breiner não o descobrisse e o convidasse como tal a estrear-se na TV aos 21 anos? O Nicolau foi realmente a grande figura que me foi essencial, sem dúvida. Minha vida eu teria conquistado na mesma um lugar qualquer, mas não tão rapidamente como foi possível com o Nicolau. Porque o Nicolau teve uma coisa inacreditável, teve uma genuína paixão artística por mim e uma genuína amizade. E eu às vezes penso, ele já tinha 30 e tal anos na altura e tinha muito o sonho de ser pai. E por alguma razão não era. E portanto eu acabei, no fundo, apesar da nossa distância não ser tão grande, nós tínhamos 14, 13 anos de distância, e ele, para todos os efeitos, olhava para mim como um filho. E é engraçado, depois quando eu cresci e me independi, acaba ele próprio por fabricar 2 filhas a uma amiga comum, que era a Cláudia Ramos, que se casou com ele na altura. Mas eu acho que ele me tratou um bocado como filho, porque foi de tal maneira generoso e abnegado, e foi tão importante para mim, que eu acho que se não fosse ele, a minha carreira teria sido bastante mais lenta. Mas foi como baixista que começou nos ecrãs, destacando-se aos 18 anos. Como é que surgiu esse gosto e talento multifacetado na música que mantém? Bom, eu mantenho, eu adoro música e até não achei que fosse ser ator, achei muito mais que ia ser músico. E só não fui porque depois percebi que não era fácil
um músico organizar a vida em Portugal, porque ganhava verdadeiramente muito pouco. Não quer dizer que hoje em dia os músicos ganham muito, mas apesar de tudo, podem organizar a vida. Nessa altura, eu na escola alemã comecei por aprender violino, depois passei para viola, que é um violino maior, depois violoncelo. E quando ia para casa tocar violoncelo, ensaiar violoncelo, transformava numa viola baixo e tocava com os Beatles, com o Herbie Hancock, com o Chick Corea e tal. E um dia comprei uma viola baixo, em segunda mão, comecei a tocar, até que depois fui descoberto por um tipo que acabou por ser meu produtor no programa Parabéns, que era o Vitor Mamed, que me apresentou ao Pedro Osório, ao Luís Pedro Fonseca, essa malta toda, e então eu entro na vida artística pela música. Depois comecei a cantar num coro, num programa, esse coro foi contratado para o teatro, nos intervalos comecei a fazer umas habilidades, e aí percebem que eu tinha algum jeito, e a minha carreira começa no teatro, muito tímida, até que o Nicolau percebe que eu existo e me leva para a televisão para fazer o Feliz e Contente, e depois a partir daí já foi mais fácil pegar na coisa e transformar-me numa figura mais conhecida. E no seu jeito polifacetado, notabilizou-se sobretudo no humor que se mantém, sendo que o estilo da atualidade impôs o contraste entre os tempos áureos e memoráveis dos seus primeiros programas, que não foi só o tal canal, todos esses, né, entrar na década dos anos 20, da década do milénio 2000, e o presente, ou seja, sendo que há aqui um contraste, esta diferença se impôs neste seu estilo, ou se quisesse repetir aquilo que já fez porque teve tanto sucesso e tantas pessoas se recordam, e mesmo ao falar às vezes com algumas atrizes que deram parte, não me lembro em tempos ao falar. Eu não me interesso ao passado porque eu não vivo nele, não é? Muito bem. Nem interessar-me-ia se vivesse na América e o passado desse dinheiro, não é? Vou dar um exemplo, com as vezes que eu passo na RTP Memória não precisava de trabalhar, ganhava, passa um concurso diário meu, passa os meus programas, portanto não faria nada. Em Portugal, infelizmente, é um mercado muito pequenino e o nosso passado não nos dá dinheiro. Portanto, a mim o que me interessa é o presente. Não é? E, portanto, eu, no presente, faço aquilo que me diverte e que eu acho que faço melhor que os outros. Tenho a felicidade de estar a fazer televisão na RTP com total liberdade e com orçamento. O programa é um programa muito decente e com alguns meios. E onde eu verdadeiramente organizo a minha vida nos espetáculos ao vivo, que é onde eu sinto que sou melhor que eles todos juntos. Mas eu não dizia ficar... Mas ninguém tem a capacidade de pegar um piano e numa viola e ter tanto passado, e ter tanto repertório, e ter tantas cantigas, e anotar como uma big band e cantar coisas do Sinatra e falar alemão se for preciso. Eu, nesse aspecto, modéstia à parte, sinto que os outros ainda estão todos no primeiro quilómetro e eu já cortei a meta para aí há 10 anos. Mas eu quando falava no passado, não era ficar preso ao mesmo, mas tipo, olhando para trás, há 30 anos, há 40, aquele que espetáculo, esta autocrítica que tem, olha para aquilo e como é que reage ao ver um tal canal, um Hermanias, Há coisas que eu acho maravilhosas, há outras que eu acho um bocado primárias, quer dizer, se vir o tal canal hoje em dia acho engraçado, mas não, também acho que já perdi a objetividade, mas enfim, está enquadrado no seu próprio tempo. Depois há programas meus que me espantam, não é? Há um que eu fiz no Passagem de Ano, que é o Crime na Pensão Estrelinha, que eu continuo a achar um programa absolutamente extraordinário. E depois há personagens há um personagem que eu só fiz uma vez e que agora foi contratado pela Uber para fazer um anúncio, que é o José Severino, aquele que diz que eu é mais bolos, não é? E isso eu acho extraordinário. Afinal, estou a ser injusto com o meu passado, né? Estava a dizer que o passado não dava dinheiro e afinal aí realmente rentabilizei essa personagem e adorei. E continuo a dar na televisão e eu fico fascinado como é que um boneco que passou uma única vez num programa de televisão pode ter ficado para sempre. É muito giro. Mas ao falar das personagens, qual é daquelas todas históricas que prefere encenar? Ou perguntando de outra maneira, qual lhe marcou mais e com a qual se identifica particularmente? Há várias muito engraçadas, sobretudo aquelas que se mantêm vivas. Por exemplo, para a semana vou voltar a fazer a Maximiana, que é uma mulher do campo que fala assim.
e que não envelheceu porque ela tem aquela idade que eu tenho agora. Os gestos têm a idade que eu tenho agora também, portanto, continua a ser. Está com a voz um pouco mais grave, com o sotaque bastante mais apurado, porque já tem mais anos do Porto em cima. E tenho outro personagem que fecha os meus espetáculos sempre que é o serviço ao dado, graças ao repertório de um gênio chamado Carlos Paião. Exato. E vem precisamente ao Porto, né, nessa comédia, e trazendo estas personagens Sim, eu icónicas. tive há pouco tempo no Super Bacarena, que foi maravilhoso, apesar de serem no confinamento, foi muito, muito giro. E agora vou voltar lá no dia 3 de dezembro com duas convidadas, que também é muito engraçado, porque eu acho, para mim é muito revolucionário convidar artistas de stand-up femininas, no feminino. Porque o stand-up em Portugal tende a ser um bocadinho misógino. E, portanto, sempre as piadas as gajas e as mulheres, e não sei o quê, a minha namorada fez isto, a minha namorada fez aquilo. Portanto, acho engraçado, de repente, inverter os papéis e ter no humor duas mulheres muito, muito fortes. A Beatriz, que é uma mulher do Norte, que tem uma imaginação e uma força incrível, e a Ana Garcia, conhecida também pela Pipoca Mais Doce, que é uma mulher fortíssima, super polémica, recebe imensas mensagens a dizer não, era para ir, mas não vou, porque está lá essa mulher. E eu respondo sempre, problema vosso, eu acho-lhe a maior piada e gosto imenso do sentido de ironia dela, portanto, quem quiser vem, quem não quiser não vem. Claro. No Porto, em Lisboa estamos quase esgotados, já quase que não há bilhetes, também vai ser em breve, vai ser daqui a uma semana, um espetáculo, quase, uma semana e tal. No Porto ainda temos alguns bilhetes, mas estou convencido que, como ainda falta um mesinho, vamos ter uma super bocarena esgotada. E haverá algo de especial nesse espetáculo? Eu até na minha pergunta, se calhar no pavilhão Rosa Mota, isto não é questão de soar aqui a provocação, mas passou se calhar ao lado, mas como humorista, não sei como é que vê esta questão de esta luta entre títulos, não é? E da questão do patrocínio. Não, isso tem a ver com o dinheiro. Quer dizer, as pessoas precisam de dinheiro para viver. A Rosa Mota é muito querida, tem muito prestígio, mas não lhes dá dinheiro e o Superboc dá. E, portanto, a mesma coisa aconteceria com a Altice Arena se já se chamou Pavilhão Atlântico. Se tivesse chamado Pavilhão Amália, agora seria o Pavilhão Altice Arena, não é? Portanto, o dinheiro acaba por se impor, porque no fundo é ele que mantém as coisas vivas, por muito que nos custe. Exato. E nesse espetáculo algo possa levantar assim um bocadinho o véu, algo de especial que possa não pensar diferente? É o meu espetáculo habitual, com as coisas que me surgem no momento, toco, canto, falo, faço personagens, faço tudo, não é? Portanto, posso dizer que eu faço 3 partes, ela faz 2 partes também do meu espetáculo. Imagino que dure 2 horas e picos, e nunca corre mal, é sempre um acontecimento. Muito bem. E já agora, quais dos locais onde atuou pelo mundo fora, que não só em Portugal, que ficou marcado por um momento feito de lição de vida e que guarda no coração? Algo inesperado, que lhe sensibilizou de tal maneira e pronto. Eu gosto sempre das plateias fora, e é difícil dizer de quais é que gostei mais. Adoro a teoria da Austrália. As comunidades na Austrália são muito variadas, têm todo o tipo de imigração, uma imigração muito antiga, muito conservadora, que tem agora, são um bocadinho mais velhos que eu, uma imigração que está há 10, 15 anos, que está perfeitamente integrada no tecido social, e uma imigração recente dessas pessoas que saíram para tentar a sua sorte. E é engraçado depois ter juntado na sala as 3 gerações e ter tido esse desafio que é arranjar repertório que consiga colar em pessoas tão diferentes. Os mais velhos que olham para mim como um miúdo que se lembram que cantava saca-rolhas quando saíram do país. Os outros que saíram quando eu estava a fazer a Urban Enciclopédia. Os outros que saíram há pouco tempo quando eu ainda estava a fazer o Urban Sic. E depois giro é arranjar uma maneira de ligar tudo numa massa e ir conquistando o público e acabar com eles todos em pé a bater palmas e a dizer que adoraram o espetáculo. Por isso é que eu acho que os espetáculos ao vivo são sempre alta competição.
E desses vários locais, também já atuou, agora é uma questão mais local, tem a ver com a localidade do jornal, não é? Da área público-alvo do jornal, que é em Gondomar. Já atuou em Gondomar. O que é que tem a dizer sobre esta cidade dos gondomarenses? O que é que recorda desse espetáculo já aqui? Olha, recuso-me a falar em Gondomar, depois eu começo a dizer tão bem do público e tão bem do ambiente, depois parece que estou a... Parece aquele brasileiro que vem a Portugal, vocês são maravilhosos, é uma gente fantástica. E eu não queria soar a falso, porque realmente a intensidade com que o público do Norte nos acolhe e reage ao nosso trabalho é tão emocionante que às vezes me faltam as palavras de agradecimento. Aliás, foi nesse berço que eu nasci como artista, quando eu e o Nicolau começámos a fazer espetáculos com Feliz e Contente. Portugal estava numa fase pós-revolucionária e não funcionava de Rio para baixo. Portanto, foi no Norte que nós começámos a nossa vida e foi o Norte que me pagou esta casa, não estou a falar neste momento. Mas em concreto, Gondomar ou a área, não se lembra nada específico? Eu me lembro só sítios giríssimos e muito fortes, onde eu fui várias vezes em várias épocas. Especificamente o dia, a data, as salas, isso já é mais complicado para quem faz dezenas e dezenas de espetáculos por ano. Quando a década de 1980 produziu muito humor radiofónico. Como é que era fazer humor sem que ninguém ouvisse para um showman como o Herman, cuja essência são os palcos? Era um laboratório porque muitas personagens começaram pela voz. Há bocado falando na Maximiana começa aos microfones. Portanto, não existia ainda como boneco. Começa em 86, numa radionovela que eu fiz. Os Gestempos começa também numa crónica escrita pelo Tosé Brito e pelo António Tavares Teles na rádio. E toda a maneira, todos os truques que eu inventei para modular a voz e para fazer diferente, começaram na rádio. Portanto, nessa fase eu gostei imenso. Cheguei a ganhar muito dinheiro na rádio nos tempos da TSF. Cheguei a ganhar, estava no outro dia a lembrar-me, o que é quase inacreditável, que eu, nos anos 90, ganhava, na altura, 6.000 contos por mês a fazer rádio. O que são 30.000 euros hoje em dia. Agora imagine, se pegar na taxa de inflação, estamos a falar já de uma verba que é equivalente ao que ganha uma vedeta de televisão. Portanto, eu vivi uma fase inacreditável nesse aspecto. E depois cansei-me da rádio porque não tinha tempo para fazer tudo e acabei por me dedicar só à televisão e ao espetáculo. E entre os anos 90 e 2000 e pouco, nos seus programas de então, convidou e conviveu com várias estrelas musicais internacionais. Todas Sim. essas, se tivesse e pudesse repetir a vinda cá consigo, qual seria e porquê? Olha, eu repetiria todas, porque eu gostei de todas, mas há uns que infelizmente já não poderia fazer isso, porque já não estou em condições, como o Tony Bennett, que eu recebi em 94 e adorei, e que me convidou para ir à casa dele a almoçar, e acabei por ir a Nova Iorque, privar com ele algumas vezes. Tony Bennett tem 94 anos. Tony Bennett. Se calhar voltava a convidar a Anastasia, a Cher, o Sting, com certeza. Um artista que foi sempre um gentleman e que todos os natais me mandam um presente ainda hoje, que é o Júlio Iglesias, com quem fiquei muito próximo. E, portanto, verdadeiramente... E a Diana Krall, com a Diana Krall, ela foi lançada em Portugal por mim, também em 98, também ficámos com uma relação muito gira. Tenho uma relação de paixão absoluta para a Alcione quando me vê fica doido. E, portanto, nesse aspecto, tive realmente um privilégio extraordinário. Portugal marcava ainda na altura, eles vinham todos para a Europa, passavam primeiro por Portugal e depois iam para Madrid. Agora, infelizmente, vão diretamente para Madrid. E curiosamente o Herman também tem um bocadinho esse papel de Júlio Isidro, não só a Diana Krall, que lançou e deu a conhecer ao mundo, mas também que já era amiga pessoal, a fadista Marisa, não é? Que foi Presidente dos Moremos, aí começou a ser mediatizada, conhecida, não é? Até ser o que é hoje.
Pois é engraçado que no outro dia ela estava a falar estava a ser entrevistada pela Cristina Ferreira e explicou que quem a lançou foi o Raul Solnado. Ah. Foi o Raul Solnado que a lançou no FAM. Tem um lápis de memória? Não, era uma história que eu desconhecia e fiquei a saber que o Raul Solnado lançou a Marisa. Pronto, então está mal, é uma informação errada no Wikipédia, nem tudo. Pois, ela esteve no meu programa 25 vezes no ano 2000 e ficou muito famosa, sem dúvida. Mas temos de acreditar na palavra dela, não é? Naturalmente. Portanto, foi o Raul Solnado que lançou. E invertendo aquela questão que eu colocava, e qual foi o artista mundial que não teve a oportunidade de convidar, ou porventura convidou, mas ele na altura rejeitou, recusou, e que gostaria muito de o ter no seu talk show? Pois, vivo já não tenho nenhum. Mas cheguei a fazer a primeira parte do Frank Sinatra no Estádio das Antas e adorava ter tido o Frank Sinatra num programa meu, só que era verdadeiramente impossível. Mas ainda tenho um cartaz que diz Frank Sinatra e embaixo, primeira parte era do José, que é muito, muito engraçado. Mas agora, se tivesse um momento, pudesse trazer algum, não é? Dentro Sim. vai tendo na televisão, quem é que... Talvez a Lady Gaga, ainda por cima tenho uma cantiga dedicada a ela. Mas a Lady Gaga é muito gira. Eu teria com certeza como convidada. E contavam os dois essa canção, porventura. Exatamente. Passados estes anos e com outra visão sobre as coisas, como entende os abaixo-assinados pretéritos por determinados sketches seus? Repare, eu comecei a viver essas coisas muito antes. Agora toda a gente faz abaixo-assinados para protestar contra toda a gente, não é? Passou a ser moda. Os primeiros casos foram meus e eu tive de me aguentar à bronca e às vezes era uma luta muito solitária, não é? Mas foi muito giro e viveu-se e fez-se e voltaria a fazer tudo igual. Felizmente também teve administradores dos canais, na altura era o mesmo, onde começou, que confiaram, apoiaram e deram sempre crédito e pôde continuar. Numa altura sim, noutra altura não. Portanto, eu tive várias alturas, lembro quando foi o Humor de Perdição, o meu programa foi suspenso e não fui apoiado, mas depois mais tarde tive uma bronca também com uma rábula que era a Última Ceia e aí sim, tive o apoio porque é uma coisa política. No primeiro caso o governo estava à direita e no segundo caso à esquerda. E a esquerda é muito mais civilizada que a direita nessas coisas, não há nada a fazer. Quer dizer, há coisas na direita com as quais eu concordo, poucas, mas estou a falar na esquerda moderada, porque depois se for para a esquerda, andando para as pontas, voltam a ser mais conservadores que os da direita, não é? Mais conservadores, mais católicos, mais protorada, mais tudo. De maneira que, digamos que nesse aspecto, volto a relembrar o Mário Soares, com o qual foi assim a única figura na qual eu me revia politicamente. E ao falar nessa questão, até tinha aqui uma preparada mais adiante, mas coloco já que está como que deixa, focando-nos este assunto que mais premente da atualidade, como vai o Herman e vamos conseguir nós digerir sem indigestão esta sanduíche de crises sobrepostas e agora impostas ao país? São muito menores que aquelas que eu já vivi. Nós vivemos crises muitíssimo piores que estas. Estamos numa fase, como temos a proteção da Europa e das bazucas e disso tudo, então não me parece que a gente esteja muito mal. Só a Covid é que é uma grande chatice, quer dizer, enquanto durar a pandemia é muito, muito chato. Agora, ao resto, estou bastante otimista até. Vai continuar como tem sido este diálogo, este ping-pong, por assim dizer, entre a direita, mesmo mais central, ao centro, e a esquerda, não é? Mais centro. Eu acho que o futuro vai, eu acho que passar por uma certa pulverização dos partidos, não é? Porque há muita gente descontente que
quer fugir em várias direções. Há uma coisa que eu acho que corrompe a democracia portuguesa, que é o facto do voto não ser obrigatório. Cada vez votam menos pessoas e, portanto, cada vez nós vamos ser geridos pelas poucas pessoas que vão às urnas. E depois conhecemos muita gente, isto está horrível, não é coisa, isto é uma coisa, mas se fosse votar, não. E da outra vez também não. E da próxima vez, não posso. E mais de metade da população não vota. E assim é difícil descobrir soluções interessantes para a saída política. Havemos sempre ser geridos por pessoas que foram postas lá pelos malucos que estão à chuva e ao sol a meter lá o voto. E nem sempre são as pessoas mais equilibradas. E vê-se mais alguma medida que se pudesse ser eficaz, eficiente, além do voto obrigatório? Por exemplo, o voto eletrónico, vivemos num mundo tão tecnológico e... Já ajudaria, quer dizer, é ridículo nós hoje em dia fazermos tudo eletronicamente e termos de ir fisicamente com o papelinho votar, é uma coisa completamente pré-histórica. Eu não voto, como sabe, sou alemão, portanto não voto em Portugal. Mas acho que sou observador e vivo com as coisas e acho ridículo. Mas li online que o Herman é abro aspas, uma espécie de sociólogo de Portugal, fim de citação, pelas caracterizações diversificadas que vai fazendo de figuras nacionais e da sociedade. Face ao que estamos a viver e até despreocupados com o meio ambiente universal e as catástrofes que isto tem disputado, e vemos o que está a acontecer muito também a nível ecológico, que linhas traça do ser português e do ser portuguesinho? Temos portuguesinhos que são chicos espertos, não é? Também são portugueses, mas... Isso não tem a ver com Portugal, meu caro amigo, isso tem a ver com o ser humano, não é? Portugal, os portugueses não são nem mais nem menos que os outros todos, portanto, é igual em Espanha, é igual em França, é igual na Alemanha, tem os bons e tem os maus, tem os trabalhadores, tem os vigaristas, portanto aí não acho que haja grande diferença. Mas uma questão cívica e cidadania, nós vamos ao centro da Europa, quer dizer, e vemos que há muitas vezes respeito, não se vê lixo no chão, há mesmo coisas próprias para pôr as beatas de cigarro, são obrigados. Está vermelho. Porque são obrigados e têm dinheiro. Se você pega num grupo de portugueses que vive no meio do lixo, mete-os a trabalhar na Suécia, ou na Dinamarca, ou na Noruega, eles são obrigados a apanhar o lixo e a manter as coisas limpas. E se pegar numa família de suecos e os meter a viver no Alentejo e à balda, se calhar passado umas gerações também já estão a deixar o lixo pelo caminho, tem mais que fazer. Eu acho que o ser humano é basicamente uma espécie cheia de problemas e que funciona muito bem quando é condicionado. E, portanto, se você tiver leis que o condicionem, às vezes basta uma câmarazinha, há umas coisas metidas nos supermercados que eles vão roubar, depois vem a câmara e depois tiram a mão e vão-se embora. Se não tiver a câmara, rouba-se. Mas se calhar uma pessoa honesta também leva, lhe apetece. Está com fome. E, portanto, nós não somos grande coisa. Eu não tenho grande opinião sobre a humanidade. Por isso, sou um grande defensor de um Estado que organiza as coisas e os nórdicos são fantásticos a fazer isso, até porque tiveram de se reconstruir depois das guerras mundiais, reconstruíram-se muito bem. Depois há outros países, outros continentes, onde as coisas são completamente caóticas, não é? E onde eu seria infelicíssimo a viver. Mas disso tudo, acho que Portugal é um sítio muito simpático para se estar. Recorda-se algum assim caótico quando tenha tinha estado 2 horas. São muitos. Só no continente da América do Sul e no continente africano, fazia aqui uma lista para de 87 sítios. Muito bem. Onde se vive um caos absoluto. E onde por agora não há nada a fazer. Pois. Naquilo que o tem caracterizado na TV, vê-se muito dividido entre ser ator e ser apresentador. E em qual destas áreas se sente mais como a cereja do topo do bolo? São complementares, porque eu gosto de falar com pessoas, adoro falar com pessoas, mas também faço questão de fazer outras coisas que me parece serem mais artísticas do que só conversar
e neste momento em que estou a falar consigo, estou desde as 11 da manhã ao computador a escrever os textos do próximo programa. E estou... não gosto de escrever, estou completamente exausto. E, aliás, já reparou que eu já bocejei 2 ou 3 vezes. A culpa não é sua, é porque realmente escrever é das coisas mais duras, escrever humor é das coisas mais duras que existem. Por outro lado, eu acho que tenho a obrigação de manter essa veia viva e de não ceder à facilidade. E ceder à facilidade é, com aquilo que eu sei hoje em dia e com o mundo que eu tenho, entrevistar é a coisa mais fácil porque eu nem preciso me preparar. Tenho uma cultura geral tão grande que ia para lá, nem precisava de ver o nome dos convidados. E eu recuso a fazer isso. Para mim, é essencial que o meu programa tenha arte e que seja trabalhado. E é essencial que, quando eu acabo de o ver, pense: é isto mesmo. Maravilha. Depois alguém me diz: não teve muita audiência e tal, estava no meio das 2 novelas da concorrência, não me importa. As pessoas que viram e me mandam mensagens ou escrevem críticas, sentem-se profundamente respeitadas porque viram uma coisa muito bem feita e muito bem escrita. E parte do princípio que quem paga o programa, que são os meus empregadores, que é a RTP, tem também essa noção de que eu não cedo a facilidades. E já agora, como é que é o passo a passo desse trabalho até chegar ao que vemos nos ecrãs ou nos espetáculos? Primeiro vêm as ideias, vai apontando à medida que vem, ou faz como hoje? É duríssimo. Olha, posso mostrar, hoje, por exemplo, tenho ali um monte de coisas compradas na loja dos chineses. Ok. Quantidade de porcaria comprada na loja dos chineses, porque estou a escrever os amuletos da Dona Maria Helena, que vai ter uma loja online, juntamente com outras 2 pessoas que estão a vender roupa. E, portanto, como vê... agora, como é que eu fiz? E, portanto, a preparação começa com um colaborador meu, coitado, a ir à loja dos chineses, comprar uma quantidade de porcarias para eu depois escrever os textos. Mas E depois a escrita é a coisa mais dolorosa do mundo. Por isso é que, se reparar, o humor bem escrito em Portugal quase que não tem. Tem aquelas novelas apalhaçadas e tem o Ricardo Araújo Pereira e a sua equipa, que são verdadeiros génios. Ele trabalhou comigo muito tempo e sempre achei o tipo absolutamente genial. Tem os meus programas e depois não tem mais. As pessoas não estão para se chatear. Essa dificuldade extrema é porque não se sente agradado na primeira nem à segunda. É a arte mais difícil de todas. Escreve, risca, volta a escrever. Risca muitas vezes, volta a escrever, ou até ficar como quer. É um trabalho, é como fazer renda. É um trabalho minucioso e lento. É renda com palavras, com ideias. É realmente muito duro. E depois tem ficção não. Ficção é facílimo. Na ficção basta contar histórias. Exato. Arranjam uma senhora que está doente, o filho que não sabe quem é o irmão, o outro que desapareceu, um desastre de avião e pronto, já está feito. Está toda a gente disposta a verter uma lágrima. Agora, para rir é muito complicado. Isso depois é memorizado, é como que o guião dado aos colegas atores que fazem... E quando se vê às vezes... Um guião muito minucioso que eles memorizam à palavra. Memorizam à vírgula. E quando falha a memória, aqueles momentos às vezes que se vê ali que acabam... Isso não é falhar a memória. E se eu trocar as voltas, pode desmanchar a rir. Okay. Como eu sou o autor, mudo o que quero onde quero. E, portanto, às vezes estou-lhes a pegar rasteiras porque adoro que ele se desmanche. E isso passa na mesma, não é? Sim, as pessoas adoram. Divertem-se imenso com isso. E, antes de terminar, podemos dizer que deve ser dos poucos artistas no país, que às vezes acontece com os jornalistas, as pessoas da comunicação, e o Herme também é um excelente comunicador, que é um senhor de televisão, já passou por 3. Sente grande diferença isto entre o que é público e privado? Elas de facto são todas
dizendo assim uma linguagem mais corrente, são todas iguais, todas o mesmo? Não. RTP, SIC, TVI? Não trabalhar num canal que não tem a obrigação de medir tudo por números é um privilégio. Não percebi, peço desculpa. Trabalhar numa estação onde o êxito não é medido por números, mas pelo conteúdo, é um privilégio enorme. E nas estações privadas, o que não tem audiência salta fora. Porque às vezes é uma injustiça, porque tem produtos excelentes, mas como não tem audiência, são descontinuados. A RTP ainda tem essa hipótese de documentários, produtos fantásticos, extraordinárias séries, que não tendo muita audiência, são depois produtos muito bons e são apoiados e têm o seu espaço. Por isso é que é tão importante haver um serviço público de televisão. Muito bem, e terminando, mensagem final de ânimo, coragem, pode deixar a todos. Eu acho que a obrigação das pessoas é verem onde é que o copo está mais cheio e está meio vazio. Eu acho que só o facto de se acordar num país abençoado como o nosso, onde não há grandes criminalidades, onde o tempo é ameno, onde apesar de tudo as coisas funcionam, já é um privilégio tão grande que já isto deveria ser sinal de otimismo. E portanto, sou sempre a favor daqueles que pegam nas coisas que estão menos bem e as tentam transformar em coisas que estejam melhores. Daí o Norte dá esse exemplo. E o exemplo histórico foi, com certeza, seguir ao 25 de Abril, aquela fase que eu lhe falava, de grande confusão, onde, enquanto no Sul se gritava e se desconstruía, no Norte já se arregaçava as mangas para a vida continuar. E, portanto, esse lado é muito inspirador. E é engraçado como um país tão pequenino tem tantas diferenças, não é? E tem tantas maneiras de sentir a coisa diferente. O que faz com que realmente Portugal seja um país muito interessante. Para quem o conhece, quem não o conhece, claro, acha que é uma província de Espanha. Muito obrigado, bem-aja.